A Subcomissão de Legislação Penal e Processual Penal, ligada à Comissão de Justiça da Câmara, começou hoje a analisar o relatório do deputado Flávio Dino, que selecionou 25 projetos da área de segurança pública e que poderão ter prioridade de votação em plenário. Originalmente, eram 150 projetos tratando de diversos aspectos desses assuntos e também em diferentes fases de tramitação aqui na Câmara. Fabrício, e agora, qual é o destino destes 25 projetos selecionados? Cláudia, desses projetos, os que estiverem na CCJ vão ganhar prioridade imediata de votação dentro da comissão. Os que estiverem em outras comissões, será pedido que essas comissões, os presidentes dessas comissões, os respectivos relatores, agilizem a votação para que sejam aprovados o mais rapidamente possível e encaminhados à Comissão de Constituição e Justiça. Aprovados pela CCJ, esses projetos seguem para plenário. Alguns deles, que tratam de temas parecidos, podem até ser unificados. E existe até mesmo a proposta de se criar um grande projetão, unificando todos eles. Nós vamos conversar sobre esses projetos com o deputado Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, que foi o idealizador dessa subcomissão e é o seu relator. Deputado, o senhor não relatou como alguma dessas 25 propostas alguns projetos que tratam, por exemplo, de maioridade penal, redução de maioridade penal, ou acesso de advogados a presídios, ou bloqueio de telecomunicações nos presídios, por exemplo, que foram assuntos muito debatidos aqui. Por que o senhor deixou de fora essas questões? Na questão da maioridade penal é um debate específico que se desenvolve em outras instâncias e, a meu ver, na minha perspectiva, sempre insisti nesse ponto, não é uma questão central que vá dar conta de enfrentar o núcleo da criminalidade. Então, é um tema que certamente será tratado na agenda parlamentar, mas o objetivo central da subcomissão era exatamente ter uma visão de priorização. E aí, a partir de critérios do impacto, da efetividade e da viabilidade política, eu construí esse relatório que está em apreciação na subcomissão. Deputado, qual a expectativa que a sociedade pode ter do ganho de tempo com o trabalho da subcomissão na aprovação desses projetos? Na medida que é uma instância que viabiliza acordos políticos mais rápidos, a expectativa minha, que tenho certeza se concretizará, é retomarmos o que vinha se verificando no começo da legislatura. Ou seja, logo após o episódio que teve como vítima João Hélio, no Rio de Janeiro, houve um momento bastante positivo, em que consensos se produziram e resultados foram imediatamente proferidos, inclusive vários deles já se transformaram em lei com a sanção do presidente da República. A subcomissão visa garantir que isso, que aconteceu há um mês atrás, não seja episódico, e sim tenha continuidade, tenha permanência, a partir do compromisso do presidente Arlindo Quinalha, de a cada semana, evidentemente ressalvadas aquelas em que a pauta está trancada com medidas provisórias, possamos apreciar um ou dois projetos dessa área. Deputado, em 25 projetos que poderão ter prioridade, o que o senhor destaca como mudanças mais significativas, mais importantes nos diversos grupos de projetos analisados? São 4 conjuntos de proposições. O primeiro trata de agravamento de punições já existentes ou criação de crimes novos. Aqui destaco a tipificação do sequestro relâmpago, a previsão do crime de organização criminosa, que não existe no nosso direito penal, novas regras sobre prescrição, na linha do que já foi aprovado, dificultando os casos de prescrição e, portanto, dando mais efetividade ao resultado do sistema penal. O segundo grupo, aquele que versa sobre direitos das vítimas, prevendo uma mais ágil reparação dos danos sofridos pelas vítimas ou pelos seus herdeiros, no sentido mesmo pecuniário da indenização e também de direitos das vítimas no curso dos processos judiciais. O terceiro, referente à agilização do processo penal, projetos que já tramitam há 7 anos aqui na Câmara dos Deputados, versando sobre provas, prisão, medidas cautelares e procedimentos, concentrando audiências, diminuindo formalidades e, portanto, dando mais velocidade ao funcionamento do judiciário. E, em quarto lugar, projetos que visam a proteger e promover situações em favor dos agentes do sistema de segurança pública. Aqui destaco a ideia já existente e agora sublinhada, reforçada, da criação de um programa de financiamento de habitacionais para membros das polícias, visando a dar mais segurança, integridade física e fazendo com que eles possam habitar em regiões distintas daquelas em que o crime organizado se faz sentir a sua presença com maior ênfase.
Deputado, agora o senhor mesmo disse, são 25 projetos que devem entrar na fila do plenário, que tem mais outras dezenas de projetos também. O clima aqui de plenário ainda é favorável para a votação desses projetos, dessas propostas, e eles podem ser votados num blocão, por exemplo? O clima na sociedade não mudou nada em relação ao momento de um mês atrás. E na medida que a opinião pública continua discutindo intensamente a problemática da segurança pública, a partir de eventos que se sucedem cotidianamente nas grandes e médias cidades por todo o país, essa é a garantia política que eu tenho particularmente e a garantia que eu digo à sociedade. Na medida em que essa agenda permaneça viva entre os cidadãos e as cidadãs, permanecerá viva aqui. Então, passado esse momento em que houve uma disputa em torno da CPI do apagão aéreo, que faz parte do processo político, da disputa entre governo e oposição, e agora a necessária votação do Fundeb e do PAC, nós vamos voltar a uma pauta presidida pela relativa normalidade. E nessa pauta ordinária, tenho certeza de que, em razão dessa demanda social, basta lembrar que 55% dos brasileiros, de modo equivocado, é verdade, mas é um dado significativo, são a favor da pena de morte. Um dado estatístico dessa natureza demonstra a premência, a urgência que garante a alimentação desse sentimento na Câmara de votação desses projetos. Mas, deputado, há um compromisso da mesa diretora de incluir esses projetos na pauta do plenário, porque além do PAC, além da questão do apagão aéreo, há outros temas, como a reforma política, novamente colocada em pauta por conta da decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral, a questão da reforma tributária, há vários outros assuntos que também estão pleiteando a atenção do plenário. Eu não acredito que em alguns desses temas, a reforma tributária, todos sabemos da dificuldade, até porque é difícil até definir, afinal, em que consiste essa chamada reforma tributária. Sobre a reforma política, tendo em vista ser estreito o calendário até a realização das eleições de 2008, tenho a impressão de que ela não vai muito além da correta votação, da necessária votação, da questão da fidelidade partidária. Num caso e no outro, enfrentando-se parcela da reforma tributária ou parcela da reforma política, tendo em vista a natureza desses temas, mesmo a segurança pública, que reúnem facilmente, quando há um processo organizado, negociado aqui, reúne-se facilmente maioria política para a votação dos projetos. E tenho, portanto, a certeza de que, mesmo que eventualmente outros itens, como os mencionados, possam vir a ser incluídos, nós teremos sempre o espaço garantido para a temática da segurança pública. Para nós concluirmos, deputado, uma vez aprovado o seu relatório na subcomissão, ele também precisa ser analisado pela Comissão de Justiça? Não, ela é uma subcomissão que tem essa tarefa específica e está cumprindo essa tarefa, e a partir daí esse relatório valerá como diretriz para o presidente da CCJ, o deputado Leonardo Pisciani, que tem um compromisso político com isso, no sentido de incluir na frente esses projetos mencionados no relatório, e também em relação ao grupo de trabalho sobre segurança pública, que vem se reunindo também por delegação do Colégio de Líderes, sob a coordenação do deputado João Campos, em razão de ato do presidente Quinalha, fazendo com que haja instâncias de entendimento bastante eficientes até aqui, que não tem ainda conseguido trazer esses entendimentos ao plenário em razão do trancamento da pauta. Mas tão logo essa situação supere, tenho a certeza de que esse processo, que já foi virtuoso com a votação de medidas muito importantes, como relativas a crimes hediondos, a celulares, relativas à punição de maiores que utilizam menores para prática de crimes, tribunal do júri, esses projetos todos que foram votados de modo correto aqui na Câmara, nós iremos retomar essa sequência e conseguir fazer com que o Congresso Nacional cumpra a sua parte. Isso é verdade que não é solucionar a questão da segurança pública, até porque leis não fazem milagre, mas contribuir para que pautas adequadas sejam ditadas para a ação do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Deputado Flávio Dino, muito obrigada pela sua participação. A 10ª Marcha em Defesa dos Municípios traz a Brasília prefeitos de todo o país, além de vereadores e secretários estaduais e municipais. O evento é promovido pela Confederação Nacional dos Municípios. Durante 3 dias, os participantes vão discutir os problemas estruturais que interferem na administração pública. Entre as reivindicações dos prefeitos estão a conclusão da reforma tributária, iniciada em 2003,
e o aumento de 1 ponto percentual no repasse às prefeituras do Fundo de Participação dos Municípios. O Bastidores de hoje está terminando, voltaremos amanhã, às 1h30 da tarde. Boa tarde para você, até amanhã.